turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através, aliás, agora, eu estou com ele dizer agora, há 1 ano e 9 meses em lives, né? Através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon. Aqui nas nossas lives nós temos falado sobre os mais variados assuntos, diferentemente da época do rádio, quando na metrópole, por exemplo, me diziam que eu tinha que fazer sobre futebol, porque a minha cara era a cara do futebol. Não sei se eu tenho cara de futebol, mas lá. Mas é quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aqui, não, aqui a coisa é nossa, aí fica tudo em casa, tudo tranquilo. E hoje nós vamos falar de política. Nós estamos num ano de eleições gerais, né? Um ano que teremos eleições para presidente da República, para vice-presidente, quer dizer, presidente e vice é uma coisa só, é o mesmo voto, né? Senadores, governadores, deputados estaduais, deputados federais. E se fala muito, se espera muito por uma renovação muito grande no quadro político brasileiro. Aí eu vou buscar quem entende do assunto, quem, inclusive, é apresentador do Brado Rádio, da Brado Rádio, né? Meu querido amigo Gervásio Lopes Júnior, né? Que está aqui comigo. Ele que passou a ter agora o seu próprio programa lá na Brado. Eu só quero dizer Brado FM, mas não é FM, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, né? Eu não sei porque eu fico na cabeça, sempre que eu me refiro a Brado, que é inclusive um trabalho espetacular, né? A Brado faz uma espécie de programação extraordinária, ao meu ver, né? Eu nem sempre posso assistir tudo, claro, porque a gente tem as nossas ocupações, mas na medida do possível eu vou assistindo. E principalmente aqueles tópicos que vão parar no Instagram, né? Sim, sim. São tópicos fantásticos, né? Tópicos fantásticos. Uma turma nova aí, toda cheia de energia, cheia de vontade, como é o caso do Gervásio, para a gente mudar a situação desse país, né? Muito bem. Gervásio, faça uma rápida apresentação aí. Quem é Gervásio Lopes Júnior, para o nosso público que está lhe assistindo nesse momento, para depois a gente se aprofundar no tema, a política nacional em 2022. Boa noite, meu querido. Um grande abraço para você. Boa noite, Chilé. Boa noite quem vai nos assistir, quem está nos acompanhando agora. Eu sou o Gervásio Lopes, tenho uma trajetória aí dentro do ecossistema empreendedor baiano, trabalhei muito com associativismo, educação empreendedora para jovens ainda na escola, então por muito tempo trabalhei muito na pauta do mercado, na pauta do empreendedorismo, da livre iniciativa, do livre mercado. E quando foi, Tilé, lá em 2013, por conta daquela questão dos 20 centavos, né, que ocorreu aquelas manifestações que estourou em nível nacional, eu comecei a despertar o interesse para a política e comecei a acompanhar. Como na época eu era coordenador acadêmico, né, de uma faculdade, coordenador geral acadêmico, na época eu era coordenador do curso de administração, depois me tornei coordenador geral acadêmico de uma instituição, e eu comecei a olhar a política com esse olhar mais acadêmico, com esse olhar mais de buscar entender aquilo que estava além do discurso raso que as pessoas debatem no dia a dia, brigavam nas redes sociais. Por várias vezes entrei em inúmeras discussões nas redes sociais visando justamente entender o porquê que as pessoas defendiam com afinco aquilo que elas acreditavam, mesmo que aquilo fosse a mais pura mentira, quando você vai investigar a fundo aquele discurso, aquela narrativa. E dentro desse processo fui me aproximando de algumas lideranças conservadoras, de algumas pessoas dentro do debate público, oferecendo ajuda, dando análises, comentários. Até que em 2020 surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista na Brado Rádio. Então eu fiz uma entrevista e a primeira entrevista que eu fiz na Brado Rádio eu falei sobre guerra cultural, que é justamente isso que a gente ouve de uma forma mais pejorativa sobre debate ideológico ou polarização. Então, a polarização nada mais é que um desdobramento da guerra cultural, que é uma coisa mais profunda e completa e que explica a natureza real do que está acontecendo, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí, a partir dessa entrevista, o Timóteo me ofereceu um programa. Na época, eu montei um programa chamado Checkmate, onde eu fazia entrevista com algumas pessoas, falava algumas abordagens específicas.
dentro dessa ótica de estratégia, tomada do poder, etc. e tal. Depois virei comentarista e fiquei bastante tempo como comentarista e agora estreei no último dia 2 o Realidade Nacional, que é um programa que acontece segundas, quartas e sextas, das 10h30 às 11h30, onde eu apresento pautas da política nacional com um tom meio irreverente, lembrando um pouquinho o estilo do Alborguete, e fazendo também com as pintadas um pouco mais assim, vamos dizer assim, intelectuais, que é essa minha natureza de ser professor. E vamos iniciar essa semana alguns blocos de entrevistas também nesse programa, mas dentro dessa dinâmica um pouco diferenciada do que o programa anterior. E estamos aí nesse grande debate de ideias, nesse novo parlamento público que são as redes sociais, que é a internet, onde a gente fala, onde a gente parla, debate ideias e seguindo aí essa vocação, esse espírito inquieto que me move para poder fazer o que eu faço. Uhum. Eu digo uma coisa, aí vai ser mais a curiosidade pessoal do que como parte da entrevista, como parte do papo. Não gosto de falar entrevista, eu gosto mais de falar papo, porque na verdade é um papo mesmo. É um papo, é. Não tenho aqui nenhuma pergunta pronta, nada preparado, apenas sei por onde, quer dizer, como me guiar, né? Mas não trago nada estabelecido ou pré-estabelecido. Mas eu tenho uma curiosidade, talvez eu possa falar sobre isso com muita boa, com muito boa vontade, não com de peito aberto, assim, porque as pessoas não me conhecem pessoalmente, talvez. Mas, por exemplo, como é que surgiu esse timaço aí da Brado? Eu acho o Timóteo um cara extremamente... ele sabe dar a porrada certa, né? Sabe bater como deve ser batido mesmo. Gosto muito. Se chegar aqui, eu vou saber quem é ele. Não sei se eu chegar na frente dele, você vai saber quem sou eu. Acredito até que talvez, o Capitão Alden, né? Que eu acho um cara assim muito batalhador, aquele cara que né? Que quer realmente fazer algo mais, né? Tem o Leandro de Jesus também, tem algumas pessoas assim bacanas, sabe? Como é que surgiu essa ideia de Brado Rádio? Você sabe contar, Gervásio? Você falou eu sei um que pouco. O Timóteo já estava lá, né? Então o Timóteo deve ser, digamos assim, o cabeça de tudo, né? Mas Timóteo... vejo também um grande vereador, por exemplo, aí eu conheço relativamente pessoalmente o Alexandre Aleluia, gosto muito dele, votei nele uma vez a pedido de Fábio Rocha, meu amigo querido Fábio Rocha, filho de Geraldo Rocha, né? Assim, eu vejo algumas figuras aquelas figuras cheias de vontade, de sangue mesmo para fazer alguma coisa pelo país, né? Então, eu acho bacana essa programação da Brado. Sim, então me diga, como é que nasceu esse negócio de Brado Rádio aí? Bem, um detalhe importante é que assim, acho que a maioria dos comentaristas e apresentadores da Brado Rádio foram alunos do querido professor Olavo de Carvalho, né? E o professor Olavo de Carvalho, na sua filosofia, proporcionou para o debate conservador essa reflexão de você defender a verdade, né? Uma das suas célebres frases que marcaram a sua trajetória é: moderação na defesa da verdade é favor prestado à mentira. E então esse sentimento de defender a verdade em um ambiente que, se você for parar para analisar nos últimos anos, a gente vê assim, todo um conjunto de narrativas que são fraudulentas, né? São fake news. Então existe esse sentimento de todos, né? Então o professor Olavo de Carvalho dizia: quando tiver um candidato à presidência que se declarar conservador, vai ser eleito. Aí o presidente Bolsonaro fez isso, foi eleito. Ele dizia: quando surgir uma rádio, quando surgir um jornal conservador, vai ser sucesso. Então, movido a isso, o Timóteo, acredito eu, também gostava muito do professor Olavo de Carvalho. Ele resolveu montar uma rádio conservadora. E no começo, o Tilé, ele convidou os amigos próximos que ele conhecia. E esses amigos foram convidando amigos para participar de lá, e aos poucos, de uma forma natural,
começou a se formar o time que hoje está na Brado. E, assim, um detalhe, Tilé, é que todos são voluntários, porque todos, Tilé, entendem a importância de combater as mentiras e defender as verdades no tempo atual. Então, assim, a gente para e brinca assim, se nós não estivéssemos dedicando a nossa vida, assim, parte da nossa vida hoje a compartilhar a verdade na Brado Rádio, quem estaria fazendo isso? Né? Então entra aquele sentimento de vocação pessoal, de necessidade de contribuir para o debate público de ideias e de ajudar o Brasil. Né? Então é esse conjunto de variáveis, esse conjunto de variáveis que fez com que as pessoas que estão hoje na Brado se aproximassem, se conhecessem. Hoje formamos uma família junto com milhares de ouvintes e de telespectadores do YouTube diariamente, né? Os bradistas. Então tem sido assim muito gostoso participar dessa história e de construir dentro desse novo formato do radialismo, né, moderno, que mistura tanto a rádio quanto as redes sociais. Então tem sido assim uma experiência, porque eu não sou da área, é fenomenal e uma satisfação de estar contribuindo bastante com o Brasil e esse debate de ideias hoje. Uhum. Me parece que é uma coisa pioneira, né? Pelo menos é uma das primeiras, isso eu tenho certeza. Rádio conservadora. É a primeira. A gente costuma dizer que a Brado é a primeira rádio conservadora do Brasil, né? Rádio com estrutura mesmo de rádio, né? Com estúdio, com a programação 24 horas, com programas ao vivo. Se você entrar no aplicativo da rádio, que pode ser baixado na Play Store, ou quem tem iPhone pegar pela Radiosnet, então você tem uma programação 24 horas, ou mesmo site, 24 horas, e tem a programação ao vivo que pode ser acompanhado pelo canal no YouTube. Então, assim, dentro dessa estrutura, é a primeira rádio do Brasil. É uma rádio web, e a gente começou agora a montar, né, o Timóteo montou o Brado Jornal, onde está cobrando assinatura lá, com a meta de conseguir uma legião aí de bradistas apoiando para a gente poder ir para a FM. Bacana, bacana. Inclusive, eu percebo já o prestígio da Brado, né? Liga para o presidente Bolsonaro, ele fala, liga para o filho Eduardo Bolsonaro, ele fala também, né? Tenho observado assim, algumas coisas no contexto nacional, participando da programação da Brado Rádio. Muito bem. É bacana isso. Eu já assisti e digo a você, sem nada de interesse aqui de média, é algo muito bem feito, jornalismo realmente combatendo as mentiras, né? Quando eu posso, eu assisto, como eu já disse, às vezes não posso assistir muito porque tenho meus afazeres, mas podendo, eu assisto. E eu não sabia, confesso aqui, desculpa a ignorância do macaco, eu não sabia que era 24 horas, então agora já posso até me aprofundar mais um pouco, né, na programação. Mas muito bem, vamos ao tema que é a política nacional em 2022. Como é que você está vendo esse momento atual, que é pintado aí nacionalmente como se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja liderando de forma bem distante as pesquisas para as eleições de 2 de outubro, né? Quando, na verdade, a gente não vê o Lula nem nas ruas, não aparece nas ruas para o contato com o povo. Então, você acredita que essas pesquisas sejam verdadeiras, Gervásio? Ô, Tilé, eu vou responder essa sua pergunta parafraseando o ministro do Turismo, Gilson Machado, que respondeu uma pergunta semelhante em um programa de televisão. Ele disse o seguinte: o presidente Bolsonaro perde em todas as pesquisas, entretanto ele ganha todas as enquetes e arrasta multidões por onde passa, enquanto o Lula perde em todas as enquetes e por onde passa ele tem sido vaiado, como ocorreu recentemente aqui, por exemplo, no Shopping Barra. Né? Então, existe um paradoxo aí entre o que as pesquisas apresentam e o que nós conseguimos enxergar com nossos próprios olhos a realidade.
né? E se a gente lembrar, as pesquisas também, na eleição de 2018, dava vitória para todo mundo, menos para o Bolsonaro. E, no entanto, o Bolsonaro foi campeão de votos, né? Então, existe esse paradoxo que eu acredito, em razão, por exemplo, de alguns financiadores de determinadas pesquisas, que as pesquisas elas são cartas marcadas, né? Então, assim, você No sabe popular, que... pesquisas compradas, né? Tipo assim, se eu sei que determinada região tem mais uma quantidade de lulistas, então eu vou direcionar a pesquisa para ser feita naquela região, de modo a enviesar as pesquisas. Então, isso pode ser uma das formas que é feita, eu não sei, mas que essas pesquisas elas não estão tendo o nível de credibilidade que as pessoas, de um modo geral, gostariam de ter, em razão disso. Por onde Bolsonaro passa, ele é ovacionado e atrai multidões. E a gente não consegue enxergar nada disso em relação ao ex-presidente Lula. Ao contrário, em muitas situações nós vemos o oposto, ele sendo vaiado. Então, esse paradoxo é algo que a gente só vai saber mesmo, Tilé, no dia da eleição. Porque, sinceramente, viu, aqui sem querer fazer nenhum tipo de jogo político, né? Mas não consigo entender realmente como é que uma pessoa tem 40 e poucos por cento, quer dizer, quase a metade dos votos da população e não vai na rua. Como é que você consegue entender uma coisa dessa, né? Por isso, quando eu digo a alguns amigos assim, eu não sou muito de me aprofundar em debate, em questões, conversas, né? Conversas políticas, não, porque, na verdade, assim, política, religião e futebol, eu acho que a gente não deve discutir, porque cada um tem seu ponto de vista, não vai chegar nunca a uma conclusão, né? Mas alguns amigos me perguntam assim, mas Tilé, você, o que é que você acha? Rapaz, eu acho que Lula não vai ser nem candidato. Eu não acredito que quando ele sentir que realmente, porque se está existindo todo esse cambalacho por debaixo do pano, ele sabe que a situação não é a que está sendo anunciada, né? E eu acho que fraudar uma eleição na proporção que ele precisaria para ganhar efetivamente essa eleição, meu amigo, seria o fim da picada. Aí tem que mandar prender todo mundo, presidente do TSE, o escambau a quatro, né? O escambau a quatro. Porque aqui para nós, eu não acredito de hipótese alguma e acho até que ainda é maior o que dizem ser a favor de Lula, 40 e pouco a 23, eu acho que ainda é maior o percentual a favor, na realidade, de Bolsonaro. Hoje e agora. Né? Perfeito. Então, como é que um cara vai virar esse negócio ao contrário aí, meu amigo? Sinceramente, você acredita numa possibilidade de eleições fraudadas? Tilé, esse é um assunto que atualmente tem sido muito delicado, né, em se comentar, em razão, inclusive, de inquéritos que ministros do Supremo têm levantado. Mas tudo é possível em um contexto em que você assiste disputa de poder, né? A gente não pode dizer que não é possível, mas também a gente também não pode dizer que sim vai acontecer. Eu acho que tudo existe no campo das possibilidades. Então, assim, se existe a possibilidade, nós precisamos trabalhar para que os caminhos que levam a esse risco ocorrer serem mitigados, quando não evitados. Então, por exemplo, nós tivemos aí uma pauta que foi debatida durante muito tempo, que foi a questão do voto impresso. Foi uma pauta que não avançou e hoje não existe a possibilidade de você conseguir implantar o voto impresso para a eleição desse ano. Ok? Exiguidade de tempo, já nessa Exatamente. altura. É questão de tempo mesmo em gestão. Você mandar produzir as urnas em quantidade suficiente. Então, por exemplo, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Né? Então, cada município tem quantas sessões eleitorais? Né? E cada sessão eleitoral não pode ter uma urna apenas, tem que ter várias urnas. As urnas quebram no dia da eleição, precisam ser substituídas. Então, a gente está falando de uma quantidade colossal de equipamentos. Então, assim, não tem viabilidade para se construir esse ano.
Então, assim, tendo em vista isso, o que é que pode ser feito? Então, uma das coisas que tem ocorrido, por exemplo, neste exato momento, é a participação do Exército Brasileiro no acompanhamento de todo o processo, seja do código-fonte, seja de toda a parte que envolve os equipamentos, etc. e tal. Isso garante que não existirá fraude? Não. Mas, do ponto de vista da gestão, isso é uma ação para mitigar, ou seja, reduzir o risco de fraude. Então, esse tipo de medida já está sendo adotado. Então, o que deve ser feito é isso, pensar em ações para que sejam mitigadas as possibilidades de fraude. E a fraude, Tilé, como alguns pensam, ela não pode ocorrer apenas de agentes internos. Então, por exemplo, existe um discurso de que, por exemplo, vai se fazer uma fraude para beneficiar o PT e prejudicar o presidente. Então, quando a gente escuta esse tipo de discurso, a gente pensa o seguinte, então é o PT que pode querer fazer isso. Não necessariamente. Nós temos hoje diversas forças políticas externas que têm total interesse na queda do governo do presidente Bolsonaro e que essas forças externas podem atuar para atrapalhar o processo eleitoral. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro tem sido o governo que tem atrapalhado demasiadamente o tráfico de drogas, gerado prejuízos multimilionários, se não até bilionários, nesses últimos 3 anos. Então, você acha que os bilionários que controlam o narcotráfico internacional e da América Latina não têm interesse que Bolsonaro saia do poder? Tem. Com certeza bem. Então, esses indivíduos, se eles tiverem condições de fraudarem o processo eleitoral, eles vão fazer. Então, cabe ao Estado brasileiro adotar as medidas para evitar, ou quando não, reduzir essas possibilidades de fraude. E eu nem cito Partido Comunista Chinês, alguns entes internacionais aí, do que a gente chama de globalistas, enfim. Então, assim, são muitos grupos de poder, Tilé, extremamente poderosos, que não querem a continuidade do governo do presidente Bolsonaro e que podem sim interferir. Podem, não significa que irão, né? Então, já que existe esse risco, e na gestão, risco é a probabilidade de um evento, de um fenômeno ocorrer, se existe essa possibilidade, então a gente tem que agir de forma prudente, como conservadores, para evitar que o problema ocorra. Então, sobre essa questão da possibilidade das fraudes nas urnas e do voto impresso, é dessa forma que eu enxergo a coisa. Eu só acho que com a participação do Exército Brasileiro, segundo dizem, foi convidado pelo próprio presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, né, para participar do processo de preparação da eleição de 2 de outubro, eu só acho que com o Exército presente vai ser mais difícil. Isso, dificulta. No meu modesto entendimento. Essa coisa, eu não conheço muito bem como é que funciona, não conheço muito bem, não conheço como funciona, né, as coisas no dia a dia. Mas o fato de ter o Exército no meio, e se dizer por aí, eu já ouvi falar que o Exército não quer de maneira alguma que Lula seja presidente, porque não apertaria a mão de um ladrão, né, não aceitaria ser dirigido por um ladrão. Eu já ouvi dizer isso várias vezes aí nas redes sociais, né? Já ouvi esse tipo de comentário. Então, eu acho que a fiscalização será maior do que poderia se imaginar, ou do que se possa imaginar, né? Porque o Exército tem os seus especialistas com relação a esse tipo de coisa, né? Sim. E você então, intimida, né, Tilé? Assim, sim. Se existir a possibilidade, a gente está falando do campo de possibilidades. Se existir, sim, claro. Acredito eu que será mais uma ação externa do que uma ação interna em nível Brasil. Entende? Eu acho que, caso exista, a tentativa vai partir de agentes internacionais. Que existe hoje um movimento no mundo, Tilé, de reduzir as soberanias nacionais, né? De enfraquecer as soberanias nacionais. Então, a gente está falando de forças colossais. Então, acredito que, caso ocorra,
alguma tentativa, não será interna, mas de agentes externos. Então, faz todo sentido o convite que o presidente do TSE fez ao Exército, do Exército que cuida da nossa soberania, participar do processo. Me permita conjecturar aqui. Eu vou aqui fazer perguntas agora a respeito das eleições, depois vamos falar sobre Gervásio nas eleições, propriamente dito. Mas ainda, eu fiz uma live outro dia fantástica, desculpe dizer, parece que você elogio de boca própria, como é que diz? Vitopério, né? Mas assim, eu fiz uma live fantástica outro dia com o Tenóbio. Sim, um vereador de o caçador de sapecas. O caçador de sapecas, né? E Tenóbio, ele conjecturou algumas coisas aqui que eu digo, vou guardar essas perguntas, vou me lembrar e vou perguntar a Gervásio, que está enfonhado na discussão política nacional, para ver se ele concorda com o Tenóbio. Ele fez uns saques assim, né? E justificou. Talvez não me recorde agora como foi que ele justificou cada uma dessas coisas que eu vou abordar com você. Mas, sim, assim, ele acha que João Roma não será candidato ao governo da Bahia. Que pode haver, ele não disse que haverá, viu, gente, pelo amor de Deus, que pode haver mais para frente aí um acordo com a CM Neto saindo, porque o interesse do presidente Bolsonaro ou do grupo de governo atual é que o PT não ganhe de maneira alguma, né? Prefere a CM Neto do que Jacques Wagner, um exemplo, né? Tolera a CM Neto do que Jacques Wagner. Então, Tenóbio desenvolveu esse raciocínio aqui. João Roma poderá não ser candidato a governo, e sim sair como candidato ao Senado. E a CM Neto ser apoiado por Bolsonaro. Você acredita que possa haver esse tipo de composição? Chilé, existe uma máxima na arte da guerra que diz o seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu aliado, certo? O PT, ele não, a corrupção do PT, Chilé, ele não foi uma corrupção para enriquecimento pessoal. Ela foi uma corrupção para construir um projeto de poder continental e escravizar centenas de milhões de pessoas na América Latina. Isso é totalmente diferente do cara que é corrupto para comprar uma casa boa, para fazer viagem. Eu não estou dizendo que não é errado. Todo ato de corrupção é errado. Mas a gente tem que dar a gravidade a cada um utilizando o senso das proporções. Então, assim, o cara que rouba para construir um projeto de poder continental, onde ele objetiva escravizar centenas de milhões de pessoas, é algo muito pior do que o cara que rouba para comprar uma fazenda ou comprar um jatinho. Certo? Então, o PT ele tem essa ganância de escravizar não apenas o Brasil, mas a América Latina. Por quê? Porque em 1990, Lula, juntamente com Fidel Castro, fundaram o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo ele foi fundado um ano depois da queda do Muro de Berlim. Ou seja, o comunismo morreu na Europa com a queda do Muro de Berlim e Lula e Fidel Castro fez com que ele ressurgisse na América Latina em 1990, um ano depois. Ou seja, o comunismo não foi derrotado. Ele apenas se escondeu e mudou a estratégia para conquistar o poder através da ocupação de espaço, influência na cultura, usando métodos do Antônio Gramsci e da escola de Frankfurt, na Califórnia. Né? Então, eles mudaram a estratégia. Então, quando você vê que essa estratégia existe, passou a existir 12 anos antes do Lula ser eleito presidente da República, a gente já percebe que aquele Lula Paz e Amor era uma fraude, apenas um produto do marketing para enganar o povo brasileiro. E assim que Lula assumiu o poder, ele utilizou a estrutura do Estado para financiar esse esquema de poder latino-americano, dando dinheiro para a construção de obras em todos esses países que participavam desse processo de criar essa pátria soviética, essa pátria comunista na América Latina. Então, esse é o inimigo que nós devemos derrotar. Então, caso seja necessário,
o presidente Bolsonaro está fazendo as análises para o bem do Brasil. Eu costumo dizer assim, Tilé, o que Bolsonaro sabe, nós não fazemos ideia 1%. Ele tem informações privilegiadas por conta da GSI, por conta de todo o sistema de inteligência que o presidente da República tem acesso. Então, assim, ele sabe de tudo. Então, assim, se for necessário, eu acredito que ele sim fará, até porque já foi noticiado que o próprio Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente, que é o articulador dele, já está em negociação com a União Brasil, que é o partido que foi da fusão do PSL com Democratas, para verificar se a União Brasil passa a ser um dos partidos satélites da base do governo, ou seja, um partido aliado. Então, se eles conseguirem fechar acordo, certamente um dos itens que eu acredito que a União Brasil exigirá é a candidatura do ACM Neto ao governo do estado na Bahia. Por quê? Porque ele era presidente do Democratas. Então, ele tem forte influência dentro do União Brasil. Então, assim, se Bolsonaro não aceitar, por exemplo, que o ACM Neto seja candidato a governo do estado na Bahia, provavelmente a União Brasil não fecha acordo com o governo federal. Deve existir outras exigências, mas eu acredito que essa é uma das que estão pautadas para esse acordo. Então, assim, o que vai definir se o governo federal, né, o presidente Bolsonaro, fechará essa aliança com a União Brasil é a governabilidade do governo. Ou seja, se o presidente Bolsonaro conseguir governar bem para 26 estados mais federação, se for necessário abrir mão de um estado, onde ele não vai ter uma candidatura própria ao governo do estado, ele vai fazer. Até porque, Tilé, nas palavras do próprio presidente, o interesse dele é o Senado. Então, eu acredito que o presidente não abre mão de indicar o senador. Mas os governadores, ele só vai exigir mesmo de alguns estados, como São Paulo, por exemplo. Mas, dentro desse grande retalho de muitos interesses, né, cada um puxando para o seu lado, eu acredito que existe essa possibilidade. Eu escrevi um artigo no início do ano passado, onde eu apresentava a possibilidade de existir isso. Né? Eu apresentava, inclusive, a possibilidade do ACM Neto sair candidato como vice-presidente com Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente precisa de cargos no Congresso, de deputados na Câmara, para poder votar as pautas do governo. Né? Então, política é um jogo de acordos e de interesses, então, assim, é possível, né? Então, o que vai definir são, acredito que as próximas semanas, né? E eu sei que um dos itens que eu acredito que a União Brasil deva estar exigindo para apoiar o governo federal é essa questão da Bahia. Agora, tem uma dificuldade do próprio ACM Neto, na minha visão, porque ele não se dobra e não aceita o discurso conservador. Ele não compactua em nada com o discurso do governo federal, mesmo quando esse discurso está certo. Então, existe aí, Tilé, um conflito de ideias, de sistema de crenças e valores. Não é apenas eu não gosto do governo porque o governo não me apoia, não é apenas aí a disputa é por cargos ou por espaço político. Existe uma coisa mais profunda de personalidade, entende? Eu vejo que a personalidade do prefeito ACM Neto não bate com a personalidade do presidente Bolsonaro. E isso criou-se esse obstáculo. Eu não sei se as concessões políticas serão suficientes para superar essa diferença de personalidade de ideias. Mas vamos aguardar o tempo aí. Mas o Tenóbio, nesse aspecto, ele está certo. Existe uma possibilidade, não significa que vá ocorrer. Como eu falei, nós estamos aqui conjecturando, né? Porque, na verdade, isso vai ficar praticamente tudo definido em abril, né? Abril, acho que é o prazo fatal para se definir tudo isso. E ele, de fato, ele fez esse comentário aqui, que acha que pode haver
pode haver um entendimento entre Bolsonaro e ACM Neto. Inclusive, eu achei que a ACM Neto já mudou um pouquinho. Posso estar enganado, gente. Pelo amor de Deus, eu não sou comentarista político, sou comentarista esportivo. Agora, eu sou curioso, gosto de ler de tudo. E acho que o brasileiro tem que se meter em política, sim. Né? Tem que estar antenado com relação à política, porque quando você não vota, você está aceitando a decisão dos outros. Perfeito. Né? Então, acho que cada um tem que se preocupar um pouco com política, sim. Só que eu achei, por exemplo, ontem ou anteontem, eu vi uma declaração de ACM Neto, que eu achei um pouquinho diferente o que ele está falando. Eu estava falando há algum tempo atrás, quando ele dizia, ele batia mais no presidente Bolsonaro, e ontem ou anteontem ele saiu com não, eu estou preparado para governar a Bahia, seja quem for o presidente. Ou seja, então, na medida que ele dá uma declaração nesse sentido, né, é como se ele tivesse, embora não abertamente, mas nas entrelinhas, deixando um leque aberto aí, né, para qualquer possibilidade. Na verdade, Tile, a minha leitura disso é o seguinte: o ACM Neto, se você for fazer uma análise da gestão dele frente à Prefeitura de Salvador, ele governou de forma independente do governo do Estado. Né? Então, ele já tem um modelo de gestão dele para governar a Bahia. Né? A gente concorde ou não com esse modelo de gestão. Eu, particularmente, discordo, porque para ele conseguir gerar essa governabilidade em Salvador, ele precisou aumentar demasiadamente a carga tributária do município, a arrecadação. E toda vez que o município, que o Estado, o governo federal arrecada menos, isso significa que é menos dinheiro na mão do cidadão, é menos dinheiro na mão do empresário para investir. E se nós analisarmos os indicadores econômicos de Salvador, aqueles que realmente importam sobre a geração de empregos de qualidade, com elevado patamar salarial, de abertura de empresas, de chegada de grandes empresas para a cidade, a gente viu que nos últimos anos houve uma decadência disso. Né? Então, isso uma das razões disso é justamente, por exemplo, fazer um recorte, a elevação do IPTU. Então, nós tivemos aí inúmeros hotéis que fecharam, hotéis tradicionais que declararam falência, né? Em consequência disso. Então, eu acredito que se ele virar governador, ele fará o mesmo com o Estado. Então, ele vai analisar, se for necessário aumentar a carga tributária, ele vai aumentar, e um abraço. Né? Nós precisamos, Chile, de políticos que tenham a seguinte questão e a seguinte ideia na cabeça. Pela primeira vez na história, eu vou reduzir a arrecadação da prefeitura ou do governo do Estado. Porque todo político se preocupa em aumentar a arrecadação, quando deveria se preocupar em reduzir. Por quê? Porque já temos uma elevadíssima carga tributária. O Brasil não aguenta trabalhar. O brasileiro não aguenta mais entregar 5 meses do seu ano de trabalho para pagar impostos e burocracia. Entende? Então, quando ele diz que está preparado para governar, é porque ele já tem esse modelo dele de gestão, onde ele vai criar um processo de governabilidade para ele, para a Bahia, em que ele consiga financiar a própria estrutura de governabilidade dele e das obras que ele enxerga, o programa de governo dele para a Bahia. Eu ainda não vi dele uma sinalização, em termos de discurso, de aproximação com o presidente. Mas eu já vi em relação a João Roma. Né? Então, ele pode se conectar com o presidente a partir do ministro da Cidadania, que foi seu chefe de gabinete. Né? Isso pode acontecer? Pode. E como ele já deu essa sinalização em uma entrevista que ele fez, salvo engano, um mês, é recente a entrevista, que ele falou da relação dele com João Roma e ele tratou ele falou de uma forma positiva sobre a relação. Então, eu acredito que a partir de João Roma pode ser construído essa parceria, né? Onde onde João Roma encontraria o espaço político dele numa pré-candidatura a Senado, e o Neto teria o seu espaço livre para candidatura
em oposição ao governo do Estado petista. Mas tudo é possível, Tilé. Eu acredito que, se Neto perceber que será vantajoso para o projeto dele essa relação com o presidente Bolsonaro e as exigências dele serem acatadas pelo presidente e a sua equipe, eu acredito que ele pode sim mudar o discurso para apoiar o presidente, porque Neto, ele é um político profissional, né? E ele vai fazer o que for melhor para o projeto dele, né? Mas é um homem de personalidade forte, assim como o presidente, e eu não sei até que ponto essas personalidades fortes podem ser empecilhos para uma possível aliança entre eles dois. Eu acho que tudo está no campo das possibilidades, mas eu acho que, na minha percepção, eu tenho poucos elementos para poder analisar se isso vai ser real ou não. Eu acho que ainda não existe tantas evidências. Talvez nos próximos dias comece a sair os burburinhos aí nos sites de notícia, e aí a gente possa ter um sinal mais claro se vai existir essa parceria do governo do presidente Bolsonaro e do União Brasil. Bom, e onde ficaria a doutora Raíssa, que surgiu na pandemia, né? E se mostra uma pessoa assim, extremamente carismática, uma pessoa que somaria muito para o presidente Bolsonaro a nível de Bahia, né? Eu quero acreditar nisso pelos posicionamentos que eu vejo ela tomando, tal, como é que eu poderia dizer, a força que ela tem, assim, ela bateu de cara com muita gente, né? Enfrentou muita gente no sistema. Isso é uma pessoa, uma médica lá da cidade de Porto Seguro, uma pessoa que não tinha representatividade nacional, hoje tem, mas naquela época não tinha, né? Eu até vi um vídeo que você gravou, você esteve em Brasília e gravou, me parece que com ela, não foi isso? Sim, Você sim. era falando sobre a sua filiação, né? E a partir daquele momento você anunciava a sua disposição de ser pré-candidato a deputado estadual, não é Isso, isso? isso. O que tem lhe levado, o que lhe levou a tomar essa posição, Gervásio? Você, de fato, será candidato mesmo? Bem, primeiro eu vou responder a pergunta sobre a doutora Raíssa. Bem, É. a doutora Raíssa, ela é realmente um fenômeno, como você bem disse. A coragem dela em defender a atuação profissional dela, em seguir mesmo o juramento de Hipócrates, porque todo médico ele faz o juramento de defender a vida, de cuidar da vida, né? E ela lutou contra uma força colossal, né? A força da extrema imprensa, a força das big techs, a força das big pharmas, aí ela lutou contra Golias, né? E o povo percebeu isso, né? Essa coragem dela, essa determinação, essa sagacidade e inteligência dela em agir em prol da vida, em prol das pessoas que estavam ali sofrendo com o que a gente chama, né, da peste chinesa. Ela, na minha humilde opinião, é o melhor nome para o Senado, porque é mulher, e nós precisamos de representantes conservadoras lá no Senado, né? Infelizmente, a esmagadora maioria das mulheres que participam da política coadunam Chile dos ideais revolucionários, o qual nós conservadores rechaçamos esses ideais, entende? São ideais que nós rejeitamos. Então, você ter uma mulher defendendo os valores conservadores no Senado é uma força de representatividade para os eleitores de Bolsonaro e as pessoas que acreditam nos valores eleitos em 2018, muito bom. Fora que ela é um outsider, ela é uma pessoa de fora do sistema político, do que a gente chama de establishment. E por ser um outsider, ela é uma pessoa sem vícios políticos, né? E a gente precisa de pessoas assim no Senado, Tilé, porque o Senado é o órgão, é a entidade, é a instituição do nosso Estado democrático de direito que
pode levar, por exemplo, ministros da Suprema Corte ao impeachment, caso estes cometam crime de responsabilidade. Então, se nós tivermos candidatos ao Senado que fazem parte do sistema da velha política, que tenham algum rabo preso, por exemplo, estes senadores, futuros senadores, não terão coragem, por exemplo, de peitar ministros da Suprema Corte que possivelmente possam cometer crime de responsabilidade por saberem que eles podem sofrer retaliações tendo processos seus ou processos abertos andarem a uma velocidade que assuste qualquer um. Entende? Então, o ideal é que os candidatos do governo federal ao Senado, no próximo pleito, de preferência, sejam sangue novo, para justamente terem essa capacidade moral e essa capacidade também jurídica, pessoal, de poder partir para cima caso algum ministro da Suprema Corte eventualmente cometa algum crime de responsabilidade, que pode acontecer, né? Ninguém está isento de não cometer crime dentro do Estado Democrático de Direito que nós vivemos, até porque é um Estado Democrático de Direito que tem muitas legislações, o que basicamente torna qualquer cidadão ou um infrator ou um criminoso, mesmo que ele não saiba disso, entende? Devido ao nosso arcabouço legal e jurídico ser demasiadamente grande. Então, por essas razões, eu acho que o nome de doutora Raíssa Soares o melhor. Mas, dentro do jogo político, se, como eu fiz na análise anterior, se o governo federal entender que para a reeleição e para a governabilidade desse mandato e do próximo mandato for necessário trazer para a base do governo União Brasil, e o União Brasil, para fazer parte do governo, exigir que a ACM Neto seja o candidato do governo aqui no estado da Bahia, ao governo do estado, se esse acordo se construir, naturalmente, acredito que o nome de João Roma, por ser ministro, está mais próximo do presidente, naturalmente será indicado ao Senado, e isso sabotaria ou dificultaria a candidatura da doutora Raíssa. Mas, pegando, por exemplo, o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. O que é que está acontecendo agora no Rio de Janeiro? O Flávio Bolsonaro, que é o articulador, está tentando negociar que Romário, que é o senador pelo Rio de Janeiro e que apoia o presidente da República, que ele avalie se ele deixa de ser candidato à reeleição ao Senado para possibilitar que Daniel Silveira saia candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, né? E existe a possibilidade também do vice-presidente Mourão sair também candidato a Senado. Então, assim, se não existir um consenso entre esses três, porque o presidente Bolsonaro, ele acha que o nome ideal para o Senado no Rio de Janeiro é Daniel Silveira. Mas se Romário, que é senador, não aceitar deixar de ser senador para sair deputado federal, e se Hamilton Mourão também exigir querer ser candidato ao Senado, o Flávio Bolsonaro disse que os três vão sair candidatos ao Senado e vai dividir voto. É evidentemente que isso beneficia a esquerda, mas vai se respeitar a candidatura dos três. Isso também pode acontecer aqui na Bahia, né? Mutatis mutandis, como diz aí a lógica. Ou seja, podemos ter uma candidatura do Senado de João Roma por um partido, assim como também pode-se ter a candidatura de doutora Raíssa a Senado por outro partido. Faço essa análise levando em consideração o que está ocorrendo agora no Rio de Janeiro. Isso significa que vai ocorrer? Não. Isso significa que eu tive alguma informação privilegiada? Não. Eu tenho uma análise em razão de como algumas peças estão se comportando tanto em nível nacional quanto em nível local. Como está sendo mexido o tabuleiro, na verdade, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu já ouvi falar também que o general Mourão poderia sair candidato a governador.
E hoje eu li alguma coisa Exato. sobre o Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, né? Ser candidato a governador no Rio. Então o tabuleiro está se mexendo aí. Tá. A gente só vai ter as definições mesmo, como você disse, até abril. E Até abril. respondendo sobre a minha pré-candidatura. Isso. Uhum. A minha pré-candidatura, Tilé, começou numa brincadeira. Timóteo fala assim, me ligou, ele estava ao vivo. Aí ele me mandou uma mensagem assim no WhatsApp, né? E falou assim, velho, vou falar aqui de uma enquete aqui, brincar com você, colocar você pré-candidato. Como do sucesso da Brado Rádio, essa irreverência, essa naturalidade, essa brincadeira que a gente faz, né? De fazer assim um jornalismo sem aquelas frescuras todas Uhum. que o Jornal Nacional tem, por exemplo. Aí eu falei, faça aí, perturbe. Aí ele fez a enquete. A enquete me surpreendeu. Teve, se não me engano, 1.077 votos. E 87% das pessoas da enquete disseram que sim, que eu deveria sair pré-candidato, né? Aí eu fiz até uma brincadeira, né? Porque 13% disse não. Eu falei assim, poxa, até nesse momento 13 me atrapalha. E depois disso, Tilé, tive uma quantidade muito boa, assim, de pessoas mandando mensagem nas minhas redes sociais, ligando para mim, dizendo que apoiava, né, que eu deveria sair mesmo, que tem muito espaço. E aí eu falei, Aí eu fiz a seguinte provocação, eu falei assim, poxa, eu vou esperar até 6 de janeiro. Isso foi meados de dezembro. Até 6 de janeiro eu decido se eu vou sair pré-candidato ou não. E eu escolhi o 6 de janeiro porque 6 de janeiro, Tilé, é o período que você encerra, eu sou católico, encerra para nós católicos o ciclo do Natal, né? Com o dia de Reis. Então eu vou esperar encerrar esse ciclo do Natal, que é um período que eu gosto muito do ano, para decidir. Eu vou aproveitar o Natal para refletir. E um dia eu recebo uma ligação falando, Gervásio, vamos para Brasília? Eu, para quê? Para se filiar ao PL. Aí eu falei, poxa, eu preciso... Eu decidi que eu ia tomar a decisão dia 6, se eu iria sair pré-candidato ou não. Aí o amigo disse assim, meu amigo, mas dia 6 você tem que estar lá. Você precisa decidir antes. E me surpreendeu o fato da ida a Brasília encaixar com o mesmo dia que eu tinha escolhido para decidir. Aí eu falei assim, poxa, eu decidi, eu escolhi o dia 6 por uma inspiração espiritual de Deus, né? E aconteceu isso. Eu aceitei o pedido, o convite, e quem me fez esse convite foi o pastor Geraldo, marido da doutora Raíssa, por isso que eu estava lá junto com ela e outros pré-candidatos também, tanto a deputado estadual quanto a deputado federal. A gente foi nessa comitiva baiana aí para fortalecer o nome da pré-candidata ao Senado e fazer parte desse time aí que acredita no presidente Bolsonaro, que acredita nos ideais cristãos, nos valores conservadores. E aí surgiu isso. Aí fiz o processo de filiação e estou aí testando. O fato, Tilé, de eu me lançar pré-candidato não significa que eu sairei candidato, porque existe uma jornada imensa ainda. Eu preciso conhecer, que ainda não tive essa oportunidade, os meus colegas partidários, né? Eu preciso dialogar com a base, porque quando a gente chega, Tilé, numa casa nova, a gente tem que respeitar aqueles que já estavam antes, né? Então, eu ainda não tive essa oportunidade de conhecer e não tive a oportunidade de dialogar como o partido está se organizando para os desafios desse ano, mas em breve pretendo fazer isso e avaliar toda a conjuntura para decidir de fato se a candidatura é viável ou não. Até lá, a pré-candidatura tem sido esse processo de dialogar, de conversar, de conhecer pessoas e de me colocar à disposição. De qualquer sorte, independente se eu saia candidato ou não,
eu decidi dedicar esse ano a minha vida à agenda conservadora para ajudar a jornada do presidente, porque, Tilé, eu entendo que esse ano é o ano decisivo, é o tudo ou nada. Né? Por que eu digo que é o tudo ou nada? Porque a esquerda, né, os radicais de extrema esquerda do PT, eles sabem que mais 4 anos do governo Bolsonaro vai apagar todas as narrativas que eles fizeram. Né? E por que eu digo que foi narrativa? Você pega o presidente Lula, nos seus 8 anos, ele criou o PAC-1, Programa de Aceleração do Crescimento. Quando ele terminou o mandato dele, 70% das obras estavam inacabadas. Aí veio a presidente Dilma. Ela não terminou as obras do PAC-1 e fez o PAC-2. E terminou também com elevadíssimos índices de obras inacabadas. O presidente Bolsonaro entra e finalizou todas as obras aí, quase todas as obras inacabadas do governo do PT. Principalmente a transposição do Rio São Francisco. Tá? Então, se o presidente tiver mais 4 anos, ele vai estar mais forte, porque ele tem experiência de 4 anos de mandato. Se conseguir eleger uma base política mais forte também na Câmara e no Senado, aí... Certamente vai eleger, entendeu? E com a maturidade de 4 anos de governo, com a base mais forte, ele certamente vai não apenas terminar todas as obras que estão em andamento no Brasil, como construir novas. E nesses 4 anos, Tilé, o Brasil já vai colher frutos de todas essas obras que estão sendo acabadas. Então, o Brasil, Tilé, pode alcançar um patamar de prosperidade jamais visto na história. E isso vai acabar com o projeto totalitário do PT retornar. Então, a esquerda, não só o PT, talvez fique de fora da presidência da República, Tilé, durante os próximos aí 20 anos. Então, essa esquerda que está no poder aí, já estão velhos. Não tem mais 20 anos. E eles não conseguiram formar novas lideranças. Então, assim, a gente pode perceber que assim, a esquerda no Brasil pode desaparecer como a gente conhece hoje. Vai ser necessário surgir uma nova esquerda. Então, eles estão em desespero. Então, é o tudo ou nada deles hoje. Então, por isso, eles vão vir com toda a força. E, por outro lado, nós conservadores, né, sabemos que se eles voltarem, eles também vão implantar todo o seu projeto tirânico. Porque eles não vão permitir que os conservadores voltem ao poder mais uma vez. Então, eles vão regular os meios de comunicação, vão regular as redes sociais, provavelmente vão fazer o que o presidente do Chile, eleito agora, está fazendo, de acabar com as Forças Armadas para criar a força do Estado, a força do governo que vai seguir as ordens do presidente. Então, existe toda uma agenda, né? Eles não querem que o presidente Bolsonaro indique, por exemplo, mais 3 ministros da Suprema Corte, que vai indicar no próximo mandato. Se no próximo mandato o Bolsonaro eleger uma bancada conservadora, eles podem aprovar a PEC da Bengala e, com isso, reduzir em 5 anos o tempo de trabalho dos ministros. Isso vai fazer com que mais 2 ministros se aposentem. Então, de 11 ministros, Bolsonaro indicou mais 2. Se a PEC da Bengala for aprovada, ele vai indicar mais 5. Então, você vai ter 7 ministros de 11 conservadores indicados por Bolsonaro. Isso a esquerda não quer permitir. Então, a gente está falando, Tilé, da possibilidade da esquerda atual politicamente desaparecer. Então, é o tudo ou nada, tanto para um lado quanto para o outro. Se eles ganharem, eles vão radicalizar, como está ocorrendo na América Latina, na Venezuela, na Argentina e agora no Chile. E se nós ganharmos e eles perderem, eles politicamente vão desaparecer. Então essa vai ser a eleição, Tilé, mais importante desde o golpe da República, desde que o Brasil passou a ter eleições presidenciais. Aliás, eu estava acompanhando o seu raciocínio aí e ousaria a fazer uma colocação. Me permita. Se o STF não tivesse se metendo tanto nas coisas, talvez já tivéssemos um país bem mais avançado.
Qual é a sua análise sobre isso? Você acha que o STF tem se metido muito mesmo, onde não deve, quando deveria estar cuidando da Constituição, do cumprimento da Constituição, e aí toma decisões que nem na Constituição fazem parte? Qual é a sua visão sobre o STF de hoje? Bem, é inegável, Tilé, que alguns ministros da Suprema Corte, né, eles têm adotado algumas posturas até antirrepublicanas, no sentido de não seguir a Constituição para a qual eles juraram defender. Um exemplo disso são ministros que dão declarações dizendo, por exemplo, que o Brasil vive um semipresidencialismo. Então, por exemplo, aonde que em nossa Constituição existe o termo semipresidencialismo, né? Então, quando o ministro fala isso, ele está dando um discurso político, o que, em princípio, ele não deveria fazer, já que ele é um ministro da Suprema Corte, né? O super juiz para garantir a nossa justiça, né? Por outro lado, a gente vê também... Semideuses, como eles se consideram. Exato. Por outro lado, a gente vê também, Tilé, alguns ministros quebrando protocolos da justiça. Ou seja, a nossa justiça diz que uma vítima ela não pode ser a investigadora do próprio crime que cometeu, muito menos quem vai julgar. Ou agir como agente policial, com força de polícia. Então, imagine você. Eu sou um policial. Exemplo. Então, se eu, policial, sofri um crime, não sou eu que vou poder investigar. Outro policial vai ter que investigar. E eu não posso também agir depois com o poder de polícia, porque vai parecer conflito de interesse que eu estou fazendo porque eu fui vítima do crime. Entende? E o juiz, por exemplo, ele não pode julgar uma pessoa que cometeu o crime contra ele. Porque entra em conflito o seu interesse, o seu autointeresse. É o que é denominado conflito de interesse. Então, nós temos alguns inquéritos hoje que foram abertos por alguns ministros da Suprema Corte que ferem todas essas prerrogativas do direito, que, basicamente, Tilé, rasga a Constituição. Eu não sou advogado, não sou especialista em doutrina do direito, não sou especialista em direito, mas eu entendo um pouco de lógica. E fere toda a lógica de como a nossa Constituição, Estado Democrático de Direito, está alicerçada. Então, assim, em razão disso, a gente vê que, em alguns casos específicos, houve uma interferência, um desequilíbrio entre os poderes, onde a Suprema Corte usurpou não apenas os poderes do governo federal, mas também do Congresso. A partir do momento que a Suprema Corte Tilé passa a dizer que homofobia é um crime e o que é homofobia, ela está legislando. E isso é função do parlamento. Entende? Então, existe, sim, esse problema, esse desequilíbrio que a gente está vendo entre os poderes no Brasil. Eu acredito que é necessário se debater muitas ideias para que isso daí possa ser superado, né? E que as instituições, que as pessoas que estão à frente das instituições encontrem o melhor caminho para que a Constituição seja respeitada, para que o Estado Democrático de Direito funcione e que, acima de tudo, Tilé, os nossos direitos naturais sejam preservados. Eu digo uma coisa, Gervásio, como é que você analisa o fato ocorrido ontem em Curitiba, quando um vereador do PT liderou uma invasão à missa da Igreja Católica, né, para fazer um protesto sobre racismo e tal? Isso repercutiu mal demais, mas qual é a sua visão? É um marginal, um vagabundo, um bandido, um criminoso que deve ser preso, Tilé. Existe no Brasil crime de intolerância religiosa e ele praticou esse crime. Então, o que deve se fazer os procuradores do Ministério Público do Estado
né, ou cidadão comum entre em denúncia para que esse vereador seja responsabilizado pelo crime que cometeu, né? E os vereadores da cidade dele devem avaliar se o ato que ele fez fere o regimento da Câmara, para ver se ele pode ser também submetido ao Conselho de Ética. E, se possível for, cassado o mandato dele. Porque um indivíduo desse merece todo o repúdio de nós brasileiros. Entende? Assim como a esquerda, por exemplo, qualquer discurso que algum conservador faz é taxado de discurso de ódio e não existe nenhum crime. Discurso de ódio não é tipificado em crime. A gente nem sabe o que é e o que não é discurso de ódio, mas intolerância religiosa nós sabemos o que é. Ela é tipificada no Código Penal e ele deve responder por isso, né? Então, o ato que ele fez foi um ato totalmente bárbaro, né? Típico de um marginal, um cara que não respeita a lei e que quer implantar o seu totalitarismo no grito e na força. Se nós vivemos em uma democracia, Atilé, nós temos que respeitar o contraditório. Podemos até brigar, discutir, mas não invadir, partir para agressão, porque ele invadiu, além dele praticar o ato de intolerância religiosa, ele invadiu uma propriedade privada, né? Ferindo também a nossa Constituição. Então, ele tem que realmente ser penalizado pelos atos que ele praticou. É um absurdo, Chile. Nós não podemos aceitar isso. E como a extrema imprensa, aquela imprensa radical, né, a imprensa da extrema esquerda, não pauta esse tipo de assunto, cabe a nós, conservadores, pautarmos para que a população saiba do que aconteceu, desse absurdo, né? Uma afronta aos católicos e cristãos de um modo geral. Fato é que, na realidade, a internet hoje é um outro mundo, né? A internet hoje fiscaliza tudo. Perfeito. Tem conhecimento de tudo, analisa tudo. Essas emissoras de televisão, até aquela que a gente mais mereça ter respeito por ela, essas emissoras de televisão estão ficando para segundo plano. Os jornais estão se acabando, porque não conseguem mais nem imprimir para vender. Então, nós estamos vivendo um momento completamente diferente de poucos anos atrás. Essa que é a grande realidade, né? E a gente está vendo aí que uma série de jovens começa a transitar no meio político, né? O que eu acho particularmente muito bom, porque são novas figuras que chegam, muitos deles demonstrando hoje que estão completamente em desacordo com o que é atualmente feito, né? Eu vejo, por exemplo, vou citar alguns nomes aqui, porque eu acho que essa renovação na política nacional pode mudar a história do nosso país. Esse ano é decisivo mesmo. Eu vejo, além dos fatos que nós já comentamos aqui sobre a política local, eu vejo, por exemplo, surgindo muito bem um vereador em Minas chamado Nicolas, né? Sim, Nicolas Ferreira. Tem um vereador em Fortaleza chamado Carmelo Neto. Tem um deputado estadual que ontem quase mataram, o André Fernandes, né? Sim. Eu vejo assim, figuras novas chegando. Percebo que o Luciano Hang, o empresário, que é um dos maiores empresários deste país, se não for o maior atualmente, aliás, talvez não seja o maior, mas um dos maiores, também parece que quer sair candidato a Senado Federal por Santa Catarina. Então, eu vejo num horizonte muito próximo uma mudança muito grande no panorama político nacional, né? Não sei se você concorda comigo, mas quando eu vejo essas figuras novas, e aí Luciano já é uma pessoa, já não é um velho, ele tem 50 e poucos anos, parece até que tem mais, né? Pela fisionomia dele, mas é um cara que se comunica muito bem. Ele tem uma comunicação fantástica, né? Na minha visão, que sou comunicador há 46 anos. Então, assim, mas eu vejo essas figuras novas, Carmelo, André Fernandes, Nicolas surgindo e tal. Isso aqui, para não citar outros, tem um outro rapazinho no Rio de Janeiro também que está muito bem, tem um outro de Minas que me parece Breno. Tem uma série de jovens aí querendo, se interessando pelo momento político nacional, e eu acho isso da maior importância, né? A minha geração daqui a pouco acaba.
Eu já estou com 60 e poucos anos, vou fazer 62 em maio. Não me considero nenhum velho, já digo até sempre, eu não me troco por muitos de 40, porque eu me cuido. Mas, assim, evidentemente que eu já estou mais para lá do que para cá, né? Enquanto eu vejo esse pessoal novo chegando, aí você aqui agora, no caso da Bahia, entre outros, né? Que estão chegando aí. Essa coisa me deixa, assim, feliz, porque eu percebo que estamos acordando, todos. Perfeito. Né? Eu concordo com você. Eu concordo com você, Tilé. Mas eu acredito que não teremos uma renovação como gostaríamos. Porque esse ano, Tilé, vai ser o ano que eu acho que mais vai existir dinheiro na política. Ainda mais com essa verba que foi destinada você aí tem do fundão eleitoral. E você teve, Tilé, só para você ter ideia, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele conseguiu aprovar uma pauta extremamente impopular, que foi a reforma da Previdência, né? E o presidente, nessa reforma da Previdência, ele economizou, salvo engano, 800 e alguma coisa assim de bilhões, né? E o governo precisaria economizar esses 800 e tantos bilhões aí em 10 anos, senão ia quebrar a Previdência, etc. e tal. Pois bem, só nesses 2 últimos anos de pandemia, o governo gastou, em virtude do estado de calamidade, quase... Eu já perdi, Tilé, a soma, mas já gastou acho que mais de 1 trilhão já. Né? Da última vez que eu vi, já tinha gastado mais de 800 bilhões. Né? Mandando de não sei quantos milhões para não sei quem, não sei quantos bilhões para estado A, estado B. O Brasil é continental, são 26 estados mais o distrito. Então, é dinheiro para a prefeitura, é dinheiro para o estado, então foi muito dinheiro. Então, assim, gastou-se um ano, Tilé, rios de dinheiro. Aí você pega, vou fazer uma conta básica. Eu sentei o pau no 10 governador radical de extrema esquerda do PT, Rui Costa, num programa Realidade Nacional, onde ele fez um discurso na Alba, todo pomposo, dizendo que no governo dele eles gastaram 814 milhões, Tilé. O governo do estado da Bahia, de acordo com o governador lá, o desgovernador Rui Costa, gastou 814 milhões de reais na saúde. E ele construiu, se não me engano, 23 unidades, 26 policlínicas, mais 23 unidades. Ok? E ele disse que os 814 milhões foi dinheiro do governo do estado. O governo federal entregou, Tilé, 2020 e 2021 para a pandemia 1 bilhão e 100 milhões ao estado da Bahia. Ele fez o que com isso? Se ele construiu com 800 milhões, ou seja, a gente está falando aí, Tilé, de quase 300 milhões menos do que a verba que o governo federal deu. Se ele construiu 26 policlínicas e 23 unidades, não sei qual foi a relação, mas os números são esses. O que é que ele fez com 1 bilhão e 100 milhões? Já que ele está arrotando que não foi dinheiro, foi dinheiro do Estado. O que é o hospital de campanha que ele fez alguns mesezinhos ali, que montou e desmontou? Custou tudo isso? O que é que foi feito, Tilé, com 1 bilhão e 100 milhões de reais? Eu não sei, eu gostaria que o Rui Costa fizesse a prestação de contas e dissesse o que é que foi feito com tanto dinheiro. Entende? Então, quando você analisa isso, Tilé, aí você vê o dinheiro dos respiradores, da Hempcare, que o consórcio, que a CPI do Rio Grande do Norte disse que foi para propina mesmo, que metade era para propina. Mas, na verdade, foi 100% para propina. Porque o dinheiro foi e o respirador não veio. Sumiu o dinheiro, então foi 100% propina. Então, Tilé, quando a gente vê esses absurdos,
e a gente está vendo, Tilé, a ponta do iceberg, só a pontinha, a gente sabe que existe muito dinheiro, não apenas do fundão eleitoral, mas de Tilé, um ano aí, ou mais de um ano, que eu não lembro quanto tempo durou o estado de calamidade, onde prefeitos e governadores do Brasil inteiro fizeram a farra em compras de licitação, em compras sem licitação, por conta do estado de calamidade. Então, assim, na minha humilde opinião, a gente está diante, Tilé, talvez, que todo mundo sabe que realmente existe, né? Mas ninguém prova e ninguém mete o dedo nisso, né? A questão das compras de voto, né? Das bocas de urna, né? Das malas de dinheiro que rolam soltas aí nas campanhas. Então, é possível que esse dinheiro que circula aí no Brasil inteiro aí compre muito voto, fazendo aquela velha política. É possível, estou falando em campo de possibilidade, né? E isso faça diferença nas eleições, entende? Então entra aí a necessidade de conscientizarmos as pessoas de que vender voto é crime, que voto ele é algo assim que tem que ser feito com muita consciência, porque a gente vai passar 4 anos de sofrimento se votarmos errado, entende? Então é possível que a gente esteja diante também, Tilé, da maior compra de voto da história do Brasil, né? Do processo, né? Mas queira eu que eu esteja errado, né? Que essa minha análise que eu estou fazendo seja errada, de que eu esteja apenas viajando, que eu esteja sendo pessimista, sabe? Eu posso realmente estar errado e estar sendo pessimista, mas do que eu vejo da política aí, eu acho que isso é um risco que pode ocorrer. Muito bem, já avançamos, inclusive, o nosso horário, mas eu vou fazer aquela tradicional pergunta, a minha última pergunta, é dos 780 programas nas rádios Tudo FM, Metrópole FM, e agora, hoje, completando uma marca bacana aí, 250 lives. Justamente a live 250 com o meu amigo Gervásio, Opa! me Que dando o prazer de satisfação! participar. Então, nós estamos falando aí de 1.030 programas, né? E sempre foi a última pergunta a mesma, porque o apresentador aqui já tem uma certa experiência, mas não é dono da verdade. Depois do Covid, a memória não ficou tão boa como antes, né? Embora não tenha sofrido maiores consequências com o Covid, mas esses espasmos assim, de esquecimento de algumas coisas têm acontecido. E, segundo a minha médica, isso é sequela da Covid, né? Nossa! Então, eu lhe pergunto, eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado, algum tema que você quisesse colocar, e eu não lhe perguntei, Gervásio. Fique à vontade para falar sobre ele agora. Bem, Tilé, eu acho que dentro daquilo que você me convidou para participar, a gente abordou um pouco de tudo. Eu acho que um ponto que eu poderia complementar para finalizar esse papo seria o seguinte: esse ano, Tilé, como eu falei, é o ano mais importante da nossa história política recente, né? E eu acho que as pessoas precisam entender o risco grave que a nossa democracia sofre. E eu digo isso por observar o que está acontecendo na Venezuela, na Argentina e agora no Chile, né? Esse é o futuro que nos espera, Tilé. Tem um ditado que diz: quem com porcos anda, farelo come. A esquerda no Brasil que quer voltar ao poder anda com a esquerda que comanda esses países e que está sucateando e levando esses países à miséria, à extrema pobreza, ao caos social, à explosão da violência e à degradação da vida humana. Então, é esse o futuro que nos espera. Então, precisamos nos conscientizarmos disso e fazer com que mais e mais irmãos se conscientizem dessa triste realidade, desse risco que bate à nossa porta. Então,
o convite, o alerta que nós devemos fazer a quem assistir isso, a esse bate-papo é esse. Conscientize seu vizinho, seus familiares do risco eminente que nós brasileiros corremos. Porque se a esquerda voltar, ela vai justamente acelerar a sua agenda, criar bloqueios para o retorno de um presidente conservador, criar mecanismos para impedir que o discurso conservador seja propagado, seja na imprensa ou nas redes sociais, perseguir opositores acusando de discurso de ódio, de terrorismo, de etc. e tal. Então, Tilé, é temerário. E assim a gente pega o José Dirceu, que diz que eles não vão ganhar eleição, eles vão tomar o poder, o que é bem diferente. O Lula, em 2017, num evento do PT, ele disse que ele não está mais radical, ele está mais maduro, fazendo alusão ao que o ditador Nicolás Maduro faz na Venezuela. Então, assim, eles já estão dizendo o que eles vão fazer. Nós não precisamos inventar nem criar nada. Basta a gente pegar o que eles disseram e compartilhar para que as pessoas entendam o risco que nós corremos, né? Então, eu acho que essa era a pergunta final. O que é que nós que amamos a liberdade, que defendemos a verdade, devemos fazer para o ano de 2022? É isso. É mostrar quem é verdadeiramente a esquerda. Se você não gosta do presidente Bolsonaro, tudo bem. Mas mostre quem é a esquerda. Porque aí, Tilé, entre o presidente que respeita a democracia, que trabalha incansavelmente, e uma esquerda que só apoia o que não presta, fica fácil escolher. Nunca, Tilé, foi tão fácil escolher um lado como agora. O que a gente precisa apenas é fazer com que as pessoas conheçam de verdade quem é a esquerda. Querido, muito obrigado pela sua participação aqui. Graças a Deus, hoje funcionou tudo bem, né? Eu que agradeço, Tilé. Hoje foi tudo show de bola. Graças a Deus funcionou tudo direitinho. Foi um prazer enorme esse papo contigo. Um abraço, meu querido amigo, queridíssimo amigo Vandique Pessoa. Vandique, né? que conseguiu fazer essa ponte aí. Vandique é seu fã de carteirinha mesmo. Vandique é um grande amigo aí, incentivador do seu trabalho. Muito querida, realmente. Então, Gervásio, conte com a gente no que for preciso. Eu acho bacana essa sua candidatura, né? Acho que você deve levar em frente. E vamos esperar por dias melhores, né? Vamos esperar por dias melhores. Um grande abraço para você, meu querido. Um abraço, Tilé. Agradeço enormemente pelo espaço, pelo convite, né? Fiquei honrado em participar de uma edição com um número especial. 250, e assim, é verdade. 250, né? É uma história, né? 250 não é para qualquer um. Então, parabéns aí pela sua jornada, né? Você que fez história e faz, né? Você faz ainda parte da história do radialismo, né? Então, assim, queria lhe agradecer e parabenizar e estou às ordens para outros papos no futuro. Tá bom, querido. Muito Forte obrigado. Abraço. Meu abraço aí, por favor, seja portador para o Timóteo pelo belo trabalho que ele faz lá, né? E toda aquela turma que participa. Acho uma equipe bacana mesmo, essa equipe da Brado Rádio, né? Um dia desse eu vou inventar de fazer uma visita, não é para falar lá não, pelo amor de Deus, só para conhecer como é que funciona a Brado Rádio e tal. Quem é do rádio, quem é do ramo, tem essas curiosidades, né? De ver como é. Que coisa nova e tal. Então, um dia eu vou me propor a fazer uma visita, mas não pode ser nem anunciado que eu estou lá, porque eu não estou indo lá para falar no microfone, não. Eu quero conhecer. Tá certo, né? Tá certo. Como é que a coisa funciona. Esse Timóteo, realmente, eu tiro o chapéu para o Timóteo, que tem feito um belíssimo trabalho na Brado Rádio. Minha gente, hoje eu conversei com o Gervásio Lopes Júnior, apresentador da Brado Rádio, né, que conversou comigo sobre política nacional, o que nos espera na visão dele, né? Eu dei uns pitacos também, mas não levo muito em consideração porque eu não sou da área política, né? É só a questão de estar acompanhando o que está acontecendo e tal. E vamos esperar que dias melhores venham realmente.
como se diz, dias melhores virão. Com muita fé em Amém. Deus. Muita fé em Deus, dias melhores virão. Então eu conversei hoje com o Gervásio Lopes Júnior aqui no nosso Papo com Tilé, pelo nosso Instagram, @AntônioTilemon.